Olá pessoal, Enem 2009, prova Ciências Humanas, questão 58. Aqui, Rodrigo Aberhart, Terra Vestibulares. Vamos que vamos, né? Estamos aqui no Terra Vestibulares Enem. Questão 58, Ciências Humanas. Vamos lá, comparem aí. Prova amarela 2009. Na questão 58, segundo Aristóteles, filósofo grego, cientista já, vamos pensar assim, né? Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial, de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Van Acker, Grécia, a vida cotidiana na cidade-estado. O trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania, então está aqui o Aristóteles, né, filósofo, defende o lazer, né? Ele defende o lazer com Z, mais apropriado seria dizer o ócio, a ideia do ócio produtivo. O Domênico também fala isso em italiano. Bom, é indispensável o desenvolvimento das qualidades morais e a prática das atividades políticas. Deixa claro assim, mais ou menos por cima, que a prática da política e a resolução dos mais variados problemas da cidade exigiam tempo livre, de que apenas os cidadãos dispunham. Aquele que tinha cidadania mesmo, cidadão. Tá? O trecho retirado da obra de Política de Aristóteles permite compreender possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Bom, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade. Sim, mas não foi isso que ele falou, né? B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada. Não, é uma filosofia. C. Estava vinculado na Grécia Antiga a uma percepção política democrática. Não. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pelo qual o tempo livre também não deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Ele falou a política. E E, que é a resposta, vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Não é o que a gente acha, aí no caso seria A, mas o que ele colocou aqui no texto. Tá? Seria vivida pelos atenienses e a relação com o texto com a realidade. Era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Tá? Então essa era a ideia de Aristóteles. A gente vê aqui nos seus bustos e esculturas, né? Bom, vamos continuar aqui. Questão 59, do Caio Prado Júnior. Então, para aqui o livro muito conhecido, né? Formação do Brasil Contemporâneo. A formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada a nossa herança e inorganicidade social, o oposto da interligação com objetivos internos, trazida da colônia. Este momento alto estaria ou esteve no futuro. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, outro livro importante também, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Aqui, tá? Encontraremos algo análogo, parecido, com a mesma função. O Brasil será moderno e estará formado quando superar a sua herança portuguesa.
Olha que beleza. Rural e autoritária. Quando então teríamos um país democrático? Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões do presente. Celso Furtado, também grande analista da economia brasileira, seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como para outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Companhia das Letras 1999, Sequências Brasileiras. Então aqui mostrando... Só esqueci de colocar a capa do livro do Celso Furtado também. Eu já li os 3, né? Muito importante. Recomendo vocês a lerem esses 2 livros. E mais ainda o do Celso Furtado. Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é: o Brasil é um país que vai para frente, o Brasil é a eterna esperança, o Brasil glória no passado, Brasil terra bela, pátria grande, Brasil gigante pela própria natureza. Olhando o que se fala, falando aqui, superar a herança, chega até ponto, o seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente econômico, não passarem por dentro do país. Como para os dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Então a superação de algumas dessas estruturas é remota na atualidade. Então, nesse mesmo auto estaria ou esteve no futuro. Então uma noção de esperança, que vai nos levar à letra B de bola. Tá? Então depende da superação de estruturas que ficaram ainda da colônia, né? Heranças coloniais. E a letra B. Ainda temos, né, pessoal? A gente está no século XXI, na segunda década do século XXI, e ainda temos várias características coloniais do Brasil, apadrinhamentos políticos, apadrinhamentos em empresas, diversos atrasos, corrupção endêmica no país. A gente tem vários problemas ainda. Então é a letra B. Estamos analisando mesmo as entranhas do Brasil, tá? Sempre levando em consideração a ciência e tecnologia que vai mudar o Brasil, galera. Eu repito isso 1000 vezes. O Brasil não está investindo adequadamente em ciência e tecnologia. Nós somos o país dos doutores sem doutorado. Bom, mas vamos embora. O autor, vamos ver aí o que ele fala. Deixa eu achar aqui. O autor da Constituição de 1937, Francisco Campos, afirma no seu livro Estado Nacional que o eleitor seria apático, democracia de partidos conduziria à desordem, a independência do poder judiciário acabaria em injustiça e ineficiência, que apenas o poder executivo, centralizado em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria providencial intuição do bem, da verdade, além de ser um gênio político. Então, Francisco Campos, do Estado Nacional, Rio de Janeiro, 1940. Segundo as ideias de Francisco Campos, que foi, então, ajudou a fazer os atos institucionais A1, A2, né, o AI1, A2, ministro da Educação e da Justiça, totalitarista e antiliberalista, e também ajudou algumas reformas no ensino. Bom, ele era produto do seu meio, mas ele era um cara meio fascista, isso é o que dizem. Então era um jurista, ministro Francisco Campos, procura justificar então seu caráter autoritário no regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, Estado Novo de Getúlio Vargas. Tá? Quis enaltecer a imagem do carisma, do ditador, né? No caso Vargas, puxando o saco mesmo, pois Vargas, providencial, um gênio político e biriri. Bom,
Na A, os eleitores políticos e juízes seriam mal intencionados. Não é isso que ele falou, mas existia um problema de imparcialidade que ele disse. B, o governo Vargas seria um mal necessário, mas transitório. Não foi o que ele disse, foi o que seria fantástico. C, Vargas seria o homem adequado para implantar a democracia. Não, ele queria que o poder executivo centralizado, forte, autoritário. Getúlio Vargas como líder. D, a Constituição de 1937 seria a preparação para uma futura democracia liberal. Não é o que ele diz aí também não. E E, seria a resposta? Será a resposta? Vargas seria o homem capaz de exercer o poder de modo inteligente e correto, segundo o que ele diz aí. Bem, da verdade, gênero político, né? Então tá aí. O Brasil ainda começando. Eu analiso agora de uma maneira bem pessoal, analisando que eu já estudei sobre o caso. Getúlio Vargas institui um novo Brasil, né? Que é o fim das oligarquias, institui o fim das oligarquias, mas será que acabou essas oligarquias? Surgiram novas, né? Aí que está a pergunta. Como dizem os historiadores, às vezes são uma análise muito tosca, né? E criou outras formas. Os intervencionistas, os interventores estaduais, criaram outras mamatas. O Brasil ainda é muito atrasado, gente. Ele criou algumas novidades, 13º salário, código trabalhista, que a gente já vai ver já já. Vou continuar aqui na questão 61. Então, ó, a definição. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. A definição do eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Era assim que era chamado o Brasil, hein? Sabia disso, pessoal? De 1891. Estados Unidos do Brasil. Eu tenho várias notas de réis, né? No começo do século, meu bisavô, né? Então, artigo 70. São eleitores dos cidadãos maiores de 20 anos que se alistaram na forma da lei. Se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, então, feminino e masculino, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Já uma evolução, né? As mulheres votando. Ao se comparar os dois artigos, no que se diz respeito ao gênero masculino e feminino, mulher e homem, né? Masculino, coisa horrorosa, coisa bonitinha, né? Feminino. Depreende-se que a Constituição de 34 avançou ao reduzir a idade mínima. Não foi esse o avanço principal. B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, refere-se também às mulheres. Não fala das mulheres. C. O que a gente está vendo na questão. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor? Não, restritivo. Restrição. C. O texto da Carta de 1891 já permitiu o voto feminino? Não. O que está falando aqui, não. E. Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Verdade. Verdadeiro. Se foi colocado pela lógica na 1931 ambos os gêneros, aqui não, você não tem essa definição. Você deve relembrar que o voto era masculino. Aí você vai usar a técnica de negação e usar a lógica. E a lógica. Beleza? Então tá bom. Aqui, ó, só para você saber, Floriano Peixoto, o mesmo que deu o nome para a cidade de Florianópolis, foi presidente da República, deu um golpe, praticamente um golpe militar, né?
Aqui, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente. Aqui o mapa do Brasil, em 1891, sem o Acre ainda, né? Tá, começo do século. Aqui o Diário do Poder Legislativo, aqui falando da Constituição de 34, Getúlio Vargas, que foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. O governo provisório, de 46. E olha o nome do Brasil aqui, ó, Estados Unidos do Brasil. Que barato, gente. Muito legal. Bom, vamos lá. Questão 62. A partir de 42, vamos lá. A partir de 42. A partir de 42, estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas, falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por 10 minutos. No programa Hora do Brasil, que tá até hoje, né? O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações da legislação de proteção ao trabalho. O rádio, nessa época, era uma febre. Era um grande meio de comunicação. Ainda hoje é, né? Os programas Hora do Brasil contribuíram para A. Conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Os programas Hora do Brasil contribuíram para C. Estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Tudo que o governo não quer, né? D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Essa era a ideia do Vargas. Pai de todos, que era as pessoas que gostavam do Vargas, que tinha, ele era amado pela população, pai dos pobres, era populista, pai dos pobres, populismo. Então o Vargas institui o populismo, que era o varguismo, né? A Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930 até 1945. Depois ele volta eleito em 50, depois se suicida em 54, tá? Então era, o povo queria o Vargas, querismo, né? O queremismo. E aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pela palavra do ministro. Não, a letra D era a ideia do paternalismo, né? Paternalismo. Orientações também que ele se alinhava às ideias de Hitler e de Mussolini, tá? A ideia do pai, como tinha na Argentina, o peronismo, né? Que era o varguismo. Então ele reforçava a propaganda oficial. Fazia propaganda oficial. Propaganda oficial. Será que isso sumiu do Brasil? Bom, vamos para lá. Questão 62, ok. Vamos para a questão 6363. Vamos lá, meus queridos. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônio Nóbrega à Inquisição, que era o quê? Uma jurisprudência da Igreja Católica era um controle da Igreja Católica contra todos que iriam contra os seus preceitos. Segundo depoimentos, esta lhe dava uns pós não sabe de quê e outros pós de osso de finado, os quais pós ela, confessante, deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem casados. E que todas essas coisas fez tendendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas diabólicas e que os diabos lhe a ensinaram. Bom, esse é o texto, mostrando então Araújo, o teatro dos vícios, transgressão e transigência na sociedade
Urbana Colonial, Brasília, José Olímpio, UNB, 1997. Do ponto de vista da Inquisição, galera, a igreja era sanguinária. Vamos dar o nome aos bois agora. Igreja Católica, na Idade Média, na Idade Moderna, a Igreja Católica com a Inquisição mandava matar, punha na fogueira quem quisesse. Diz que eu sou um pezão atrás de igreja, viu, galera? Espertos, eu não vou entrar em detalhes, mas cada um tem seus... Ó o meu pé para trás, ó. Normalmente está ligado ao quê? Dinheiro, poder. Bom, mas não vou entrar em detalhes, cada um, né? Bom, o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação que acabava por enganar o enfeitiçado. Não sei. Quem está falando isso? B. O diabo era um concorrente poderoso da autoridade da igreja e somente a justiça do fogo poderia eliminá-lo. Basicamente isso, galera. O atraso do atraso da Igreja Católica e a Inquisição, né? Joana d'Arc, grande exemplo. Joana d'Arc, que foi queimada, né, por ser herege. Giordano Bruno e milhares de pessoas foram mortas. Era uma ditadura. A igreja funcionava como uma ditadura. Se você ler a história, você entenderá que as igrejas sempre estiveram ligadas ao poder econômico. No mundo todo. Bom, questão 64 agora, vamos lá. Questão 64. Na questão 64, a formação dos estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os estados atuais, em especial na América Latina, onde as instituições das populações locais existem à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como no caso do Brasil, são o resultado em geral da evolução, do transplante de instituições, né, europeias feitas pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, separando etnias, idiomas e tradições que mais tarde sobreviveram ao processo de descolonização, dando razão para os conflitos que muitas vezes têm sua verdadeira origem em disputas pela exploração de recursos minerais, diamante, minerais, etc. Na Ásia, ouro, né? Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se sobrepôs. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas do Estado asiático. Guimarães, Nação, Nacionalismo e Estado, Estudos Avançados, São Paulo, EDUSP. Tá? Essa área de estudos avançados é muito legal. Tá? Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico, por elas evocado acima, a opção correta acerca dos processos de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Então, o que a gente vai ler agora é relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico, por elas evocado, assinale a alternativa correta acerca dos processos de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Então vamos analisar caso a caso. Devido à falta de recursos naturais a serem explorados pelo Brasil, falta de recursos? Opa, tá errado. Tem muito recurso mineral no Brasil. Conflitos étnicos e culturais como os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado brasileiro? Falso. Nada disso, pelo contrário. B. A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados
é a que se estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. Verdadeiro. Eu não tenho como negar. Está verdadeiro esse item. A época das conquistas, a América Latina, por lógica, estão todos errados os próximos, né? Eu só vou ler só para diferenciá-los. A época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham um sistema políticos e administrativos muito mais sofisticados que aqueles, não, só a Ásia. Comparados ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus. Isso não foi relatado no texto, não tenho o que falar. E outra, era muito parecida, a América Latina, né? E o modelo histórico da formação do Estado asiático equiparam-se ao brasileiro. Não foi falado isso, logo está errado. Então, letra B de bola, é o que se diz a relação entre que se estabelece entre o colonizador e o colonizado. Esse é o cerne desse texto de estudos avançados. Beleza? Que maravilha! Espero que vocês estejam entendendo. História requer bastante leitura. Então a prova é um ótimo meio da gente estudar ela. Ao ler os textos da prova, você já está aprendendo. Então anote várias análises que a gente está fazendo. Tudo bem? Maravilha. Leia de novo, se você não entendeu de cara, tá? Passando agora à questão 65, que fala no tempo, né? Vamos ver aqui. Então, no tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Amaral, do Apúdio Carvalho, né? Estudos Pernambucanos, Recife, Cultura Acadêmica, 1907. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Olha só. Como se depreende... Olha, muita gente fala que o Brasil é um país pacífico, mas a história não nos mostra isso, viu, pessoal? A história do Brasil é marcada por sangue e por conflitos, tanto étnicos, conflitos econômicos e conflitos entre colonizado e colonizador. Tá? Dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. Exatamente, eu não tenho como negar essa questão. Letra A. Então, a Revolução dos Escravos do Haiti, a Revolução dos Escravos do Haiti, que foi de 1791 e 1804, tiveram duas, né? É intervalo, na verdade, né? Entre 1791 e 1804. Você vê que tem a ver com a Revolução Francesa, porque o Haiti falava francês também. Então, uma influência francesa, com certeza, né? Da Revolução Francesa. É óbvio, né? Então, essa é uma colônia francesa da América Central, a independência. Então, as notícias sobre o fim da escravidão no Haiti, ao chegarem ao Brasil, estimularam os setores da população negra e mestiça. Então, final da escravidão no Haiti. O Brasil ficou muito atrasado. Demorou 84 anos para a gente tomar uma medida, né? Somente em 1888, com Isabel, né? Princesa Isabel. Absurdo, né, gente? Sem comentários. Né? Princesa Isabel, que houve então a carta abolicionista, abolindo a escravatura, né? Abolição da escravatura. Nesse ponto o Brasil muito atrasado, hein, gente? Que é isso? Que vergonha histórica. Meu Deus. B.
Da rejeição aos portugueses brancos, que significava rejeição à opressão da metrópole, como ocorreu nas noites das garrafadas. Não é isso que está sendo referido. A gente está se referindo aqui à revolta escrava do Haiti. C. Ao apoio dos escravos e negros forros, que eram forreados, deram a monarquia com perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças. Não. Do repúdio aos escravos trabalhadores dos portos, demonstraram contra os marinheiros, porque esses representavam a elite branca e opressora. Não. Que fala da revolta escrava do Haiti. Da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Não foi colocado essa questão. É letra A mesmo. Os rumores acerca da revolução, da revolta escrava do Haiti, que circulava entre a população escrava, entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. Beleza? Bom, e a questão 66. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Colhe. Ver se eu acho. Aí, colhe o Brasil após esforço contínuo, dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Há 2 séculos formularam-se os pilares da política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no século XIX, de José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se interessaram, por meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu de Vargas aos militares do golpe de 64, como ator responsável e previsível nas ações externas do Brasil, do Estado. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou. Então, o lugar do Brasil, o silêncio do parlamento. Correio Brasiliense, 28 de maio de 2009. Sob o ponto de vista da política externa brasileira, palavra-chave, política externa brasileira, no século XX, conclui-se que... Bom, galera, fazendo uma análise, desde a independência, a política externa brasileira tem apresentado basicamente 2 lados. Primeiro, a primeira parte conflitante, o alinhamento com os países hegemônicos, a Inglaterra no século XIX e os Estados Unidos. Então, primeira posição é os países hegemônicos. Então, está do lado da Inglaterra, século XIX, e Estados Unidos no século XX. Tá? A segunda posição da política externa brasileira era a adoção, então, de um momento específico, de posições independentes, contrárias às posições. Então, posições independentes aos países, vamos dizer assim, hegemônicos. Então, nem tudo foi concordância total, né? E até contrárias aos interesses das grandes potências. E, muitas vezes, posições contrárias. É óbvio, né? Nem todo mundo vai concordar, e pelo contrário, agora a influência do Brasil está aumentando e cada vez mais vai ter conflito. Isso é natural. O Brasil é um país periférico na ordem mundial devido às diferentes conjunturas de inserção internacional. Não é isso que está falando o texto. B. Do ponto de vista externo, política externa brasileira, as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios no que tange aos temas do comércio internacional dos países em desenvolvimento são mínimas. Não é bem isso. C. As brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação de uma área de cooperação e associação integrada ao seu entorno geográfico. Algumas foram aproveitadas, Mercosul, etc.,
mas nem todas também. D. Os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população? Não, ninguém fez consulta nenhuma. Pelo contrário, eram lobbies externos mesmo para cuidar da nossa política externa. A gente era comandado, basicamente, e ainda é, né? E os políticos são corruptos, a maioria dos políticos, maioria da política, dos meios políticos, corrupta. Alta corrupção e ainda temos a mão externa comandando a política nacional. É óbvio, né? Acorda, né, gente? É óbvio. As multinacionais, o Brasil não tem nem indústria de carros, se analisar. Então, existe, nesse caso, a indústria automobilística, nós somos dominados, né? O Brasil já era para ter uma Troller, por exemplo, foi vendida, mas a gente nunca tem uma indústria de automóveis próprios, já repararam isso? Letra E. E a gente tem toda a possibilidade de ter qualquer tipo de indústria no Brasil. A atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante dos constrangimentos internacionais. Essa questão é meio piegas, né? Nem mal feita essa questão, mas vamos acreditar que isso é verdade, tá? Letra E. Questãozinha meio pau mandada, mas tudo bem. Algumas críticas a essa questão. O país tem demonstrado, portanto, capacidade decisória mesmo diante... É o que fala aqui, né? Não alterou o pragmatismo externo. Até que o Brasil sai bem no ambiente externo. Pelo menos diplomático, nós somos muito bons. A diplomacia brasileira é fera. Tá bom? Então a gente encerra essa questão. Você vê que história a gente tem vários lados da mesma análise. Eu amo história. Adoro. Olha, é um prazer dar essa aula para vocês. Eu queria passar para vocês que esse ponto de vista meu, ou da análise da questão, não quer dizer que é absolutamente verdade. Existem outras análises que podem ser feitas. Seria mais ligado ao texto. E nesse caso, as mais corretas mesmo. Tudo bem? Grande abraço! Estudem! Vamos! Força, pessoal! Olha, estou falando de colonização e estou com a camisa do Bruno. São coisas... O Brasil é um país internacionalizado, cosmopolita, né? Mas o Brasil tem aumentado a pressão das suas... de impor o que pensa, de não concordar, por exemplo, os subsídios dados para a agricultura nos Estados Unidos e na Europa. A gente já está melhorando um pouco, mas é muita corrupção. Deixa para lá, não vou ficar falando muito que nós temos ainda muitos lobbies. O Brasil ainda... A gente é atrasada, a nossa democracia é atrasada. E ela é torta. Já se viu um político que tem processo ser empossado como presidente do Senado. Galera, vamos abrir a mente, pelo amor de Deus. Vamos Brasil, vamos melhorar, vamos estudar. Grande abraço, até a próxima aula. Estudem. Tchau, tchau. Contem com a gente no Facebook, no YouTube, curtam lá. Entre, vejam as aulas. Entre no Terra, quem não conhece ainda, venha. Videoaulas, custo-benefício barato. Grande abraço. Tchau, tchau.